Olá, eu me atrasei, me desculpa. Tudo bom, Ney? Tudo jóia. Com o senhor tá tudo bem? Tudo bem, minha amiga. Graças a Deus. Muito obrigada, viu, por sua generosidade, por estar aqui com a gente, por eu querer conversar. Muito grata, muito feliz. Você é muito amiga do Marcos Vinícius, meu primo, Marquinho. Isso, sou sim, gosto muito dele. E ele é do meu coração. O pai dele é meu inspirador na vida. O pai dele faleceu, mas me inspirou muitas coisas boas na vida. E eu tenho pelo Marquinhos assim, uma relação profunda de afeto. Ele me falou imediatamente, eu me coloquei à sua disposição, bem. Ah, eu agradeço. Assim, o Marquinhos é um menino muito, é um cara muito especial também, assim. Muito educado, muito solícito, diz que me segue lá no Twitter, acompanha as coisas os barulhos que eu faço lá pelo Twitter, e eu fico feliz de saber também que o Marquinhos estuda, o Olavo e tal, essas coisas todas, é interessante. Escute, deixa eu lhe perguntar a primeira coisa, antes de qualquer coisa que a gente vai falar, eu quero antes dizer umas coisas. Diga. Todo mundo que conversou com o senhor nesses últimos tempos, eu não sei se eu posso lhe chamar de Bob Jeff, que eu gosto tanto de chamar de Bob. Então chama de Bob. Pode. Eu vi tanta gente lhe entrevistando e conversando, e assim, o que acontece? Por o senhor estar sempre envolvido com coisas polêmicas, e na verdade, para mim, eu tenho outra leitura, o senhor às vezes salvou esse país de muitas coisas, o que acontece? A primeira coisa que eu queria dizer para as pessoas é o seguinte: há uma diferença enorme entre aquilo que a gente tem como ideal, do que a gente desejou para o país, do que a gente deseja para o país, e daquilo que realmente é viável. Isso é uma coisa que a militância, e isso eu falo em nome deles todos, que a militância do Bolsonaro é uma militância orgânica. Eu brinco, Bob, que os Minions, eu até falo isso, os Minions, eles são as pessoas que menos sabem do que está acontecendo, mas eles estão defendendo. Então, assim, essa militância precisa entender que nem tudo aquilo que ela projetou ou desejou que fosse acontecer, talvez num curto espaço de tempo, será possível e irá acontecer. E que nesse mundo, na história da política, principalmente em Brasília, as coisas não funcionam num passe de mágica. Eu acho que é a primeira coisa que precisa ser dita antes de qualquer outra coisa. E que é importante saber as armas que tem que se usar. Quando do outro lado, os nossos inimigos são pessoas que não usam de armas viáveis, legais, que seria uma luta justa, por assim dizer. E que nós também somos responsáveis, isso é muito importante que as pessoas entendam, que todos nós somos responsáveis. Eu, o senhor, todo mundo, somos responsáveis porque ficamos omissos durante muito tempo. Então, a nossa omissão, mas isso é a engenharia, né, do que a mídia fez, a nossa omissão nos trouxe até aqui. E antes de qualquer coisa, cobrar do presidente o que se faz, que ele faça das formas que todo mundo deseja, é muito complicado. Porque é muita coisa que acontece ali. Então, assim, a primeira coisa que eu queria lhe perguntar é o seguinte: me conte, ou conte para as pessoas, assim, os meninos mais novos, assim, eu também não sou tão velha assim, mas que não acompanharam o que aconteceu lá com a história da sua, quando o senhor foi preso, posso falar assim, um pouquinho antes do senhor ser preso, o que aconteceu, quem é que o senhor delatou, e quem seria, depois do Lula, ou antes do Lula, o presidente do Brasil, quem seria o candidato, e o que o senhor enfrentou para isso? Me conte. Vamos corrigir só essa palavra, delação. Tá. Não foi delação, foi denúncia. Denúncia, isso, denúncia. Vamos correr, porque delação é aquele acordo que os criminosos fazem com os juízes ou promotores, quando são descobertos. Eles fazem uma delação e entregam o resto da turma que participou. Amor, deixa assim mesmo, amor. Entrega o resto da turma que participou com eles da julgada criminosa, e ele tem uma redução de pena. Eu não fiz isso. Eu fiz uma denúncia. Inteira, né? Eu fiz uma denúncia ao jornal A Folha de São Paulo. Depois eu fiz essa denúncia na Câmara dos Deputados, da tribuna da Câmara. Passei pela comissão de ética sozinho, muito isolado, e enfrentei 2 CPIs contra aquele grupo todo da esquerda, PT, PSB, PCdoB, toda aquela esquerda, PSOL,
não é? Mais um grupo do MDB que fazia parte do governo, mais um grupo do MDB do PP que fazia parte do governo. Então, foi uma luta minha, numa denúncia que eu fiz. Nada foi apurado pela polícia, não foi descoberta do Moro, não foi Lava Jato, não. Foi uma denúncia do deputado Roberto Jefferson na tribuna da Câmara dos Deputados para que o Brasil tomasse conhecimento de um fato político gravíssimo que estava havendo, que era o aluguel dos mandatos. O Lula e o PT alugaram um exército mercenário de centro-direita, desgramadamente. A direita se alugou, os conservadores se alugaram, a esquerda petista. E eu fiz essa denúncia, tinha feito um acordo de eleição com o PT, um acordo de financiamento de eleição em 2004, recebi parte do financiamento, distribuí entre os candidatos do PTB a vereador e a prefeito, mas informei isso à população. O MEI, eu só não gosto da mentira. A verdade, mesmo que me comprometa, eu enfrento. Eu tenho medo de mentir, porque a mentira tem perna curta. E o meu pai sempre me ensinou que quem mente rouba, quem rouba mata. A mentira é o pior dos vícios. Eu não minto. Mesmo que a verdade me prejudique, eu afirmo a verdade. Tá bem assim, querida? Respondi a sua pergunta? Respondeu. Aí eu quero... Próximo passo. Eu queria perguntar, por exemplo, aí o senhor passou por tudo isso, enfrentou toda essa gente, e aí o senhor ficou preso. E aí depois o senhor, quando saiu, o senhor contou muita coisa que o senhor ouviu do PSOL, não é? Que o senhor ouviu lá dentro da prisão, que acontecia lá. Muita coisa. Aqui eu faço uma homenagem à Igreja Universal. Eu não tenho nada com a Igreja Universal, sou católico, batizado na igreja de Nossa Senhora Santana de Anta, na Vila de Anta, segundo distrito de Sapucaia, igreja que frequento, né? O padre Tiago é o meu padre, onde eu vou de 15 em 15 dias assistir à missa, onde fui batizado por meus avós Ibrahim e Marina, no dia 6 de setembro de 1953, meu primeiro sacramento. O que eu via na prisão? Eu passei lá 1 ano e 4 meses. Vi a igreja integral, não foi? Cumpriu toda. O senhor foi o único que cumpriu toda a sua pena? Não, eu saí eu saí na progressão da pena. Na progressão. Mas o senhor foi desse pessoal aí que veio, o senhor foi um dos únicos que ficou lá, né? Assim, enfrentou tudo. Fiquei lá em regime fechado, fiquei. E o que eu percebi? Todo sábado a Igreja Universal fazia uma reunião, juntava aquelas mesas do refeitório, punha um pano branco, uma toalha branca simbolizando a ceia de Cristo, e a Igreja Universal levava Coca-Cola, Fanta, sanduíche de queijo, sanduíche de cachorro-quente, tudo pequenininho assim, bolo. Fazia aquelas orações e dizia na pregação do pastor que ia sempre ao nosso presídio que o primeiro objetivo do homem que estava preso ali era um ato de contrição. Era encontrar em Deus perdão para o seu ato e depois se ressocializar, encontrar na sociedade o perdão e a desculpa por ato cometido. Essa era a maneira de agir da Igreja Universal, não é? Um ato de redenção do espírito. Primeiro, você sendo perdoado por Deus, reconhecendo a sua culpa. E depois, sendo reconhecido na sua culpa perante Deus, pedir desculpa à sociedade. O que faz o PSOL no presídio? Os piores facínoras são pissolistas. Os traficantes, os homicidas, os estupradores. E o PSOL, diferentemente da Igreja Universal, ele ensina o seguinte, aqueles homens que ali estão, aqueles homens enjaulados, que eles não têm culpa, que eles não têm que pedir perdão a Deus ou à sociedade, que a sociedade é que é culpada deles estarem ali. Eles são uma vítima da sociedade. O PSOL terceiriza a culpa, não é? Arranja uma fuga espiritual, moral, para os criminosos que estupraram, que mataram uma criança,
porque para os traficantes que venderam droga a meninos na porta da escola, para o assassino que assassinou o pai de família. Ele assassinou o pai de família, mas a culpa não é dele. A culpa é da sociedade que o induziu a ser assassino. O estuprador não é o culpado. A culpada é a sociedade porque ele ficou com ereção porque viu uma menina de 3 anos com a perninha grossa e bonitinha, usando uma roupinha de 3 anos, aquelas sainhas mais curtas, e ficou muito tarado e abusou e matou a criancinha. Então, a culpa é sempre de terceiros. Isso é que o PSOL ensina. E quando alguém do PSOL tenta botar para dentro um celular, ou consegue botar através da genitália da mulher, as mulheres quando vão visitar o preso, aquele portal eletrônico está sempre quebrado, meio. Está sempre fora de funcionamento. A manutenção é péssima. É péssimo. Então a mulher entra e se faz uma revista assim, para não ficar assim, muito agressivo com ela, uma revista seletiva. Se vão 100, 10 são revistadas, então 90 não são revistadas. Elas entram com o celular na genitália, com droga na genitália, com pequenas serras para cortar as grades na genitália. Quando é alguém do PSOL que faz isso, é a mulher de alguém do PSOL, se o guarda se incomodar e der um pescoção do cara, o PSOL imediatamente denuncia o guarda e processa o guarda. Por quê? O guarda ganha R$5.000 por mês. Se ele for processado, tanto na administração como na justiça criminal, ele vai passar a gastar no mínimo R$1.000 por mês com advogado. 5.000, com os descontos de previdência, imposto de renda, recebe líquido aí uns 3.500. Tira 1.000 para pagar o advogado, 2.500. Então, os agentes penitenciários têm pavor de ser denunciados pelos advogados do PSOL, que tem uma ONG, eles não saem da prisão, porque eles entendem que a mão de obra revolucionária não é mais o proletário trabalhador que compra uma TV para ver o seu Flamengo, o seu Botafogo, o seu Corinthians, o seu São Paulo, que tem o seu carrinho, que tem seu filho na escola de música, de inglês, que tem sua menina estudando dança, balé. Esse é o funcionário da Ford, da Volkswagen. Esse não serve mais, esse é proletário já burguês, porque ele não quer revolução, ele quer viver em paz com a família dele. Mas o bandido que está preso, o criminoso, o fascínio, esse que o Supremo soltou aí 30.000, dizendo que eles podiam ter coronavírus, fez essa piada com o Brasil, o Supremo Tribunal Federal, esses matam. Eles estão habituados à violência, a matar, a assassinar, a degolar, a cortar cabeças, a arrancar corações. Esses sabem fazê-lo. E esses são os protegidos do PSOL. Por quê? Eles vão engrossar os antifas, eles vão engrossar os black blocs, eles vão fazer violência incendiando o ônibus com gente dentro, porque a gente que não tem escrúpulo. Eu botei fogo no ônibus com 30 pessoas dentro. Isso não tem importância. A culpa é do capitalismo democrático, porque eu sou socialista e eu quero incendiar o ônibus em nome do socialismo. Tudo é em nome do socialismo que o PSOL prega. Então, o PSOL é o que tem de pior a nível de ideologia, a nível de pregação dentro do presídio, e ele consegue captar os piores. Quem faz o enfrentamento aqui no Rio, pelo menos, contra essa pregação e tem conseguido a grande maioria das pessoas contra essa ideia fascinorosa, é a Igreja Universal. Eu sempre participei dos cultos aos sábados feitos pelos pastores da Igreja Universal, que faziam uma espécie de santa ceia, todo mundo rezava, fazia o seu ato de contrição, de arrependimento, pedia perdão a Deus e pedia perdão à sociedade pela falha cometida. Aí eu vou fazer um adendo aqui sobre a Igreja Universal. Na verdade, eu quero fazer um adendo não só sobre a Igreja Universal. Eu não sou da Igreja Universal, tá bem? Sou católico, ok? A Igreja Universal, as pessoas não olham isso. Assim, o problema
E aí eu quero também pedir desculpa ao senhor, quero pedir desculpa ao Bolsonaro, ao presidente, quero pedir desculpa em nome de toda a militância, em nome das bobagens que a gente às vezes fala e faz. É tudo muito novo. É tudo muito novo. É a primeira vez que o povo se mete tão abertamente num mandato, num presidente. Ou seja, o povo se envolve em quem deve ou não deve ser nomeado. E o presidente ouve. Então, eu quero primeiro pedir desculpa porque a gente é muito atrapalhado. Mas é novo pra gente. É novo pro presidente, tudo isso que ele está vivendo, passando. É novo para todo mundo. A gente está tentando aprender. E a gente às vezes erra e acerta. Diante disso, eu tenho feito várias reflexões aqui. Todo dia, de 10 horas, eu faço uma live aqui. Eu abro uma live para conversar. Eu sempre chamo que é a live da verdade. Converso, às vezes eu faço até mais de uma. E aí as pessoas são muito conscientes. E eu tenho dito assim o seguinte, olha, vocês precisam entender alguns pontos que vocês não estão vendo. Por exemplo, a igreja, o que acontece? O que é o comunismo de fato? Por que os líderes das igrejas evangélicas pentecostais, por exemplo, Malafaia, o próprio Marco Feliciano, o próprio Bispo Macedo, Magno Malta, todas essas pessoas. O que acontece? Para eles, a luta contra o comunismo sempre existiu e faz tempo. Eles não começaram isso em onda com o Bolsonaro. Não. O Bispo Macedo, que casa a Igreja Universal, e todos esses outros já faziam e falavam sobre esses tempos que a gente vive hoje, há muito tempo atrás, nas suas igrejas, para o seu povo. Isso é algo que ninguém pode contestar. Isso, as pessoas de bem precisam começar a não deixar que a mídia faça isso com elas. A luta contra o comunismo é uma luta também espiritual. Porque você sabe que do outro lado é um regime que é aplaudido por essa gente da esquerda, dessa extrema esquerda, é aplaudido, e o povo de bem ficava quieto, que até então não estava chegando tão abertamente. E aí o que acontece? Dito isso, eu quero dizer o seguinte, essas pessoas quando vêm e falam, por exemplo, o Malafaia foi lá e falou sobre o ministro da Educação, conversou com o Bolsonaro, eu li isso, que ele conversou. Quando ele lê que o cara escreveu um livro sobre aborto, que o cara quer deixar um negócio moderninho, progressista demais, ele teme. Mas por que ele teme isso? Porque ele sabe qual é a luta que ele tem que travar. Então, eu quero dizer o seguinte, as pessoas não leem, por exemplo, quantos projetos sociais a Igreja Universal tem. São inúmeros. E não é só em cadeia, não. Ela tem trabalho, ela tem vários. E eu também não sou da Igreja Universal, mas eu posso dizer isso porque já vi a Igreja Universal e sei. São inúmeros, eles têm projetos com meninos em universidades. Eles têm inúmeros projetos. Então, dizer isso é muito importante, porque as pessoas ficam achando que porque elas não concordam com determinadas posturas, elas têm que anular aquilo de bom e de viável que essas pessoas entregam para a sociedade. A Igreja Universal costuma, inclusive, ela tem um trabalho com as pessoas viciadas em crack, que ninguém quer fazer, e ela faz. Eu acho que eu não lembro, mas é um dos projetos deles que eles recuperam os viciados em crack, eles vão buscar, eles levam essas pessoas. Então, assim, é muito importante que se entenda isso, porque senão a gente vai viver o tempo inteiro sendo pautado pela grande mídia, como ainda acontece. Aí, passado esse tempo, me conte, depois, o Jair Bolsonaro ficou no seu partido. Ele ficou no seu partido de que tempo até que tempo? Como era a relação de vocês? Vocês sempre foram pessoas próximas, não é? De 2003 a 2005, sempre fomos próximos. Porque o Bolsonaro é muito parecido comigo. Nós temos os mesmos credos, as mesmas convicções. Nós cremos em Deus, cremos na família, cremos na vida, cremos na liberdade, cremos na democracia. Nós temos, assim, conceitos que nos aproximam muito. E o Bolsonaro é um homem de palavra como eu. Quando eu conversei com ele na semana passada, aí mexi com ele, eu fui com a máscara do Botafogo, porque ele é Flamengo do Rio. Ele é uma figura, por exemplo. Eu mexi com ele, aí eu convidei para que ele viesse para o PTB, porque a Aliança está sendo bombardeada no Tribunal Superior Eleitoral, esse partido Aliança. Você tem no Tribunal Superior Eleitoral 7 ministros, 6 são petistas, 6 são nomeados pela Dilma e o Lula. Eles conspiram contra o presidente Bolsonaro. E eu tenho um PTB formado em 5.000 municípios do Brasil. Eu fui convidá-lo para entrar para o PTB. Nós temos um programa de partido, uma doutrina partidária,
que é conservador nos costumes, contra o aborto, a favor da família, essas coisas da pauta. Eu convido as pessoas a lerem o Estatuto do PTB. Eu faço isso com as pessoas que me seguem. Leiam o Estatuto do PTB. Eu vou publicar no site. Eu não sei se o Felipe ou Rafaela, você está me ouvindo, a Rafa, nossa chefe de comunicação. Ela falou comigo hoje. Eu penso que a Rafa isso já está no site do PTB. São coisas que às vezes, tipo, eu leio sempre no livrinho. Amor, tem algum livrinho do PTB aqui? Ou o Estatuto do PTB? Mas aí, o que eu quero te dizer? Eu fui dizer, presidente, aqui, ó, está aqui o nosso Estatuto, está aqui o nosso programa. Ele é avançadíssimo, ele é um programa que fala dessa vontade da sociedade brasileira, da sociedade cristã brasileira e da defesa por seus primados e seus princípios. O senhor no PTB, vindo para cá, presidente, o senhor tem o empenho da minha palavra, que o senhor vai ser comandante, vai ser general, e é o nosso candidato à reeleição. Ele deu uma gargalhada e falou, Jefferson, todo mundo na política sabe que você é um homem de palavra. Você é sim, sim, não, não. O que você pode, o que não pode, você não pode. Eu vou estudar com carinho esse estatuto e conversar com a minha base para que nós possamos fazer um passo coletivo. Não descarto, mas não quero te prometer, mas fico muito sensibilizado. No dia seguinte, o general Luiz Ramos me ligou, me passou um áudio, dizendo que o estatuto é perfeito com as posições adotadas pelo governo e com as posições do presidente Jair Bolsonaro. Então eu vejo o seguinte, o Bolsonaro de hoje é o mesmo que foi meu liderado lá em 2003 e 2004. Simples, humilde, não rouba, não deixa roubar, não faz pedido para beneficiar interesse econômico. A briga dele sempre foi, eu testemunho isso, eu avalizo isso, eu repito isso. Eu era o líder dele, ele sempre me pedia, porque o líder vai representar a bancada na reunião de líderes para pautar a ordem do dia, que é feita pelo presidente. Então, o que é que o Bolsonaro me pedia? Os processos dos aposentados dele, das pensionistas, do aposentado militar, da pensionista militar, do bombeiro, e do policial civil, e do policial federal, e do policial militar. Era esse o pedido do policial rodoviário federal. A pauta do Bolsonaro era os seres humanos com quem ele tinha compromissos. Então eu quero dizer isso, é um grande homem, é um homem simples, é um homem honrado, que jamais me pediu que fizesse um requerimento de urgência urgentíssima em favor de um banco, de uma montadora de veículos, de uma empreiteira. Nunca ele fez isso na vida. Sempre fez um trabalho em função do social, em favor do aposentado e das categorias que ele representava. É um homem honrado. Tanto que ficou 7 mandatos lá, não é? Porque assim, na verdade ele honrava tanto a sua base eleitoral que ele permaneceu sendo muito bem votado e crescia a cada eleição porque se manteve fiel aos seus valores. Ele nunca... Isso aí é uma coisa muito importante. Nunca abdicou. Aí eu tenho uma pergunta de Fábio aqui da Paraíba. Eu estou em João Pessoa, tá na Paraíba. Quem é aqui na Paraíba, do PTB? Que eu não sei. Eu até ia perguntar para alguém e não vi. O senhor sabe o nome do presidente aqui da Paraíba, do PTB? Caramba, me deu um branco agora. Amor, como é o nome do presidente do PTB? Santiago, Wilson Santiago. Wilson Santiago, pronto. Wilson Santiago. Aí eu queria falar um pouco sobre isso, assim, vou puxar um pouquinho para o meu estado, porque é o seguinte... Eu tenho um amigo que é atirador aí na Paraíba, eu estive com ele na passeata dos atiradores, é o Codó. Ô Codó, meus respeitos, meu irmão, meu abraço, tô com saudade, vou aí comer uma buchada de bode contigo. Hein? Boa, aqui tá. Deixa eu dizer uma coisa pro senhor, aí deixa eu lhe contar uma coisa. Eu tenho certeza que a base do presidente, ou digamos nós que votamos no presidente, nós ficamos um pouco... Eu estou falando isso por mim, e eu acho que isso deve ser uma coisa que muitas pessoas da base devem pensar. Nós ficamos muito receosos com, por exemplo, eu vou falar pela Paraíba. A Paraíba hoje, ela
passa por um problema enorme. Ela vem de um governo do PSB, socialista, difícil. O governador está de tornozeleira eletrônica, ficou preso. Governo corrupto, como todo governo de esquerda é corrupto. Imenso. E aí o que acontece? A gente tem aqui Eu vivo numa cidade, como João Pessoa, onde a maioria das pessoas ou são concursadas do Estado e da Prefeitura ou são cargos comissionados. Tudo o que você faz se opondo a essa gente... Me dá um café também, amor? Tudo que você faz se opondo a essa gente, você tem... Apoiar o Bolsonaro já te põe um rifle na cabeça. Sim, normalmente assim, apoiar o Bolsonaro, falar abertamente sobre ele, te coloca no rifle dessa gente, então você fica sem oportunidades, as pessoas não te dão muitas oportunidades, você fica meio que queimado. Você fica queimado. Além deles tentarem assassinar a sua reputação de todas as formas que eles conseguirem. Então, e eu acho que isso deve ser um receio de todo mundo, a maioria das pessoas que votaram no presidente, quando vem essa aproximação com o PTB, é o seguinte, por exemplo, a Paraíba hoje eu não tenho hoje uma representação federal, Mairane, não tenho alguém que representa as minhas bandeiras lá, na bancada federal. Das bandeiras. Estadual eu tenho aqui 2. Como eu disse para o senhor ontem, eu tenho Cabo Gilberto e tenho Valber Virgulino, Valber, um abraço. Que eu acho, inclusive, que a gente vai conseguir fazer no prefeito. Eu espero e desejo isso. Porque a gente vai, enfim, sair das garras dessa gente. Assim. É a primeira vez que João Pessoa tem uma real chance de sair da mão de tanto socialista que só atrasou a gente. E aí eu queria lhe dizer o seguinte. Por exemplo, o Wilson Santiago. Qual é o grande receio da gente aqui? É que o Wilson Santiago faz parte daquele grupo político que nunca se aproximou muito do povo. Nunca ouviu o seu povo. Mas aí eu também quero dizer o seguinte. A internet não existia. A internet não existia, concorda? Concordo. Hoje o senhor consegue falar com o seu povo, não consegue? O tempo inteiro? Tempo real? O senhor não consegue ler e ouvir o que as pessoas estão dizendo? O dia inteiro eu falo com o meu povo. O dia inteiro. O dia inteiro. Mas antes não era mais complicado? Porque não tinha aquela... Não era mais complicado? Aí assim, por exemplo, o Wilson Santiago. Aí muita gente vai dizer, meu Deus, é o Centrão, enfim. Mas não é isso. Meu ponto é o seguinte. São políticos que nunca se aproximaram muito do povo, que eu falo assim, de nós. De nós. O povo hoje que a gente tem voz, que a gente cobra em tempo real. Aí assim, a minha pergunta é, um exemplo, se o senhor vai para... A pergunta de Fábio é a seguinte. Uma possível ida do presidente para o PTB. Certo? Uma possível ida do presidente para o PTB. Olha que pergunta boa. Fábio é, inclusive, uma das pessoas que lidera aqui essa movimentação de organização da direita. Muito bem. No futuro, para o partido dele, o PTB poderia alterar o nome? Difícil. Essa é uma força que nós temos, é a legenda. Ela tem 75 anos. Mudar o nome é complicado para nós. Você veja, isso é uma espécie de fuga. Você tem aí o Novo, que não é novo, tem o DEM, que era o PFL, tem o PL que mudou de nome, o PP que mudou de nome, todo mundo mudou de nome em busca de esconder os vícios passados. Nós somos políticos, temos acertos e temos vícios, temos erros. Nós procuramos acertar mais do que errar. Fazer promessa a você que eu vou acertar mais do que errar é uma convicção minha, mas eu vou errar muito também. A vida é de erros. A gente erra procurando acertar. Né? Nós temos a iniciativa, às vezes erramos. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, a pressão da base do partido é que faz a mudança do rosto do partido. Esse estatuto do PTB foi votado no dia de Tiradentes, 21 de abril de 2018, antes das convenções de 2018. A base maior do PTB, que é uma base cristã, a maioria da base do PTB é uma base cristã de direita, centro-direita. Primeiro nós fizemos uma pesquisa. Como é que você se define? Fizemos uma grande pesquisa no PTB. 90% centro, centro-direita, direita. E nós votamos esse estatuto com apoio, foi convenção, é a vontade nova do partido. É um estatuto conservador em defesa da vida, da liberdade. Esse estatuto. Que largou de lado o populismo sindical para defender a empresa livre iniciativa
Eu, trabalhador cristão, não o trabalhador anticristo. Nós não fizemos essa... Fizemos uma clara escolha. É tão forte o nosso programa partidário que assustou o próprio Bolsonaro. Falou, pô, eu nunca tinha visto uma coisa tão definida assim, tão conservadora. Eu venho há dias dizendo isso para os meus seguidores. Leiam o estatuto do PTB. E aqui, como nós queremos fazer? A minha proposta foi o que eu disse ao presidente. Presidente, vamos fazer o seguinte. Nós criamos um grupo, 4 pessoas. 2 eu indico pelo PTB, 2 o senhor indica pelo seu grupo. Vamos estado por estado. Por exemplo, Rio Grande do Sul, o PTB é maior. A gente faz uma composição proporcional. Vamos a Santa Catarina. O grupo do presidente é maior. É muito maior, bem maior. Então, vamos fazer a proporção dando a maioria ao grupo bolsonarista. Vamos ao Paraná, eu não sei, lá nós temos uma federal e 2 estaduais, eu não sei como é o grupo do bolsonarista no Paraná, ou é igual ou o bolsonarista é um pouco maior, mas a gente compõe e divide tudo, porque no final dessa análise, no Rio de Janeiro, tem o Carlos Bolsonaro e tem o Flávio Bolsonaro, tem o presidente que é filiado no Rio, tem eu que sou filiado no Rio, tem a Cristiane Brasil, minha filha, filiada no Rio, e o Marcos Vinícius, que é deputado estadual filiado no Rio. O que nós vamos fazer? Eu e o presidente Bolsonaro acertamos o Rio. São Paulo, o bolsonarismo é muito maior que o trabalhismo. Lá o bolsonarismo é muito maior que o PTB. É claro que a proporção ficará em favor dos bolsonaristas. Minas, eu não sei, mas me parece que é parelho. Vai ficar ou parelho ou dentro da proporcionalidade. A gente bota no papel quantos vereadores, quantos prefeitos, quantos deputados, quantos federais. A gente faz assim no Brasil todo, até no Nordeste. Por exemplo, Piauí, o PTB é muito mais forte. João Vicente Claudino é muito mais forte que o bolsonarismo no Piauí. O PTB é fortíssimo no Piauí, com o ex-senador JVC, que lidera todas as pesquisas para prefeito de Teresina. Em Pernambuco, é Armando Monteiro, senador da República, ministro de Estado, um monstro de um líder em Pernambuco. Perdeu a eleição de governador na emoção da queda de avião que matou o governador Eduardo Campos. Elegeram o atual governador do PSB, que está um desastre em Pernambuco, quando poderia ter sido o Armando Monteiro, que é muito melhor. Então nós vamos estado por estado. Bahia, eu tenho absoluta certeza que vocês são muito maiores na Bahia. A gente compõe, faz uma convenção e muda os comandos nacionais do partido. Não é interesse apenas de poder, tomar lá da cá. Eu não quero cargo no governo. Você veja o Centrão, que eu acho que é ruim essa palavra. Centrão parece fisiologismo, porque afinal são 200 homens que estão ajudando o presidente. PP, PSD, PL, PRN, que é o da Igreja Universal, PRB. PRB, que agora é republicano. Republicano. Então, por que Centrão? Foi a esquerda que botou esse apelido para parecer alguma coisa pejorativa. Porque ladrão por ladrão, o maior ladrão do mundo é o PT, o segundo maior ladrão do mundo é o PSDB. Então eu podia dizer Petão, PSD bão, PS bão, MD bão, Demão. Eu não falo assim, eu falo DEM, PSDB, PT, não é assim? Então eu queria falar com você isso para a gente ter cuidado com os que nos apoiam. O Centro Democrático nos apoia a estabilidade do presidente Bolsonaro contra as investidas desonestas, covardes do Rodrigo Maia e do Alcolumbre, que presidem o Senado e a Câmara dos Deputados. Por que não passa, em hipótese alguma, um impeachment contra o presidente? Porque ele tem base no Centro Democrático, mais os 50 deputados que ele elegeu no PSL, hoje sem partido, ele tem bases que impeçam no voto se instalar qualquer processo de impeachment contra ele. Você entende o que eu estou falando? Entendo. Então tá bem.
Então, o PTB, eu abriria o partido. O que o Roberto Jefferson quer de cargo no governo federal? Eu quero o cargo de presidente. Eu quero o presidente Bolsonaro no PTB. Eu não quero carguinho nenhum para fazer toma lá da cá ou indicar gente para ter prestígio, não é nada disso. Eu quero o melhor cargo da República com o melhor líder da República. Eu quero a presidência da República. E ele terá de mim, e ele sabe disso, o amigo que ele conheceu lá em 2003 até 2005, firme de palavra ao lado dele, e tem no PTB um pelotão de fuzilamento grande para defendê-lo. Nós temos gente de muita coragem, muita audácia. Isso é verdade. Isso é verdade. Você vê o advogado do PTB, o Luiz Gustavo Pereira da Coisa, é um monstro sagrado. Monstro. É um garoto novo de uma coragem louca. Ele enfrenta aqueles ministros do Supremo de igual para igual. De igual Porque normalmente o advogado chega lá querendo fazer média por causa E as pessoas não acompanham isso, elas não olham isso. Excelência, data vênia, máxima permissa vênia, eu dá vontade de dar pescoção. O cara assim, tão sevandija, tão lambitoga, né? O meu não, o meu fala de homem para homem. Fala de homem advogado, que é do tamanho, da mesma estatura do ministro. O ministro não é maior que ele. Nesse Supremo, inclusive, nesses 11, todos são menores. Todos são menores. São homúnculos, assim, são bem pequenos. É o pior grupo de componentes do Supremo da história da República. É a herança maldita do governo do presidente Bolsonaro, essa alcateia de lobos, esse bando de comunistas que ele recebeu dos tucanos do PSDB e do PT do seu Lula e da dona Dilma. Então é isso. O Roberto Jefferson, o que você quer oferecendo o PTB ao presidente Bolsonaro? Eu quero o Bolsonaro. Eu quero fazer do PTB o maior partido do Brasil, com os primados de Deus, da família, da vida, da liberdade e da democracia. Nós somos um partido conservador e vamos enfrentar juntos essa onda, essa narrativa que tem sido colocada em prática aí pelo globalismo e pelo maoísmo da China. O PTB tem forças juntando o trabalhismo de direita, os trabalhistas de direita, que são muitos no Brasil. O Brasil é prenhe, é grávido, é fecundo de trabalhistas de direita. Junta todo mundo no PTB para enfrentar esse monte de socialisteiros e de comunistoides que querem fazer do Brasil uma Argentina, uma Venezuela ou uma sucursal da China. O PTB, por exemplo, estaria aberto a um exemplo agora. Já eu estou lendo aqui algumas coisas que as pessoas estão falando, porque aqui na Paraíba a gente é sozinho. Nós somos, se o senhor souber, não sei se o senhor sabe, mas o Bolsonaro teve 750 mil votos na Paraíba. Ele ganhou em João Pessoa, em Campinas, nos 2 turnos. E o Onix nunca articulou com a base do presidente aqui. Me desculpa, assim, o Onix foi uma das piores escolhas de articulação que eu já vi na minha vida. Eu também não sou muito fã. Caiu? Não, voltou. Não, voltou. Então, voltou. O Onix foi uma das piores articulações que eu já vi na vida. Ficou tudo pro DEM e a base do presidente nunca foi recebida em Brasília. Por exemplo, o presidente não tem a noção do tamanho que ele se tornou aqui no estado como a Paraíba, onde a gente enfrenta toda essa gente. Por exemplo, eu não consigo ter espaço em lugar algum. As pessoas, eu provavelmente depois dessa entrevista com o senhor, vão revistar a minha vida, vão atrás. Eu nem trabalhando no momento não estou, para ser sincera, porque assim, não tem oportunidade. Eles não dão. Estou fechado para todo mundo aqui. Não trabalho no gabinete de nenhum político, mas continuo fazendo, como sempre fiz, sou aluna do Olavo, continuo fazendo, falando com as minhas pessoas, mas assim, nós somos sozinhos aqui, mas nós somos muitos. Veja bem, ganhou nas 2 maiores cidades e ganhou em Cabedelo, aqui próximo. Minha pergunta é, o PTB estaria, um exemplo, disposto a apoiar a candidatura do nosso candidato que a gente tirou das nossas bases, que tem reais chances de ser prefeito de João Pessoa, porque o povo de João Pessoa, por exemplo, deseja? Essa é uma boa pergunta. Eu vi várias pessoas aqui de João Pessoa. Eu não posso te responder, eu não sei o que o Wilson Santiago, eu quero que faça isso.
para demonstrar boa vontade a você e nós iniciarmos uma relação de fidúcia, de confiança e respeito. Eu vou conversar. Como é o nome dele, do seu candidato? O candidato daqui, quem articula é o Cabo Gilberto, que é o deputado estadual pelo PSL, foi eleito deputado, ele é a base do presidente Bolsonaro aqui, e o candidato, porque ele não tinha legenda para disputar, nós achamos que seria o delegado Valber Vigolino, que é o homem que enfrentou patriotas. Tá bem. Você faz uma coisa, pede a eles para telefonar para mim, depois você passa o meu telefone que você tem para eles, para eu conversar. Eu vou para Brasília amanhã, de manhã cedo. E fico até quinta ou sexta-feira, essa semana. Eles me ligam, eu quero conversar, porque aí eu vou envolver o Wilson Santiago na conversa para ver. É um passo. Um primeiro passo de demonstração. Exatamente, porque a gente não tem muita força contra toda uma máquina aqui. Então seria um grande passo do senhor de verdade, e o deputado Gilberto está aqui na live. Seria um grande passo do senhor de verdade, porque assim, seria uma demonstração, inclusive, de Nós temos um deputado estadual também na Paraíba, que é o filho do Wilson Santiago, que é colega do deputado Gilberto. E só ele aqui, que é o... Como é o nome dele, gente? Como é o nome do menino? Não sei o que, Santiago também, agora eu esqueci. Deu um branco. Santiaguinho. Isso, mas eu não lembro o nome, o deputado está aqui, daqui a pouco ele pode me dizer. Então esse é um outro... Agora deixa eu dizer uma coisa, me perguntaram assim, se o Bolsonaro não quiser ir para o PTB, o senhor continuará apoiando o Bolsonaro ou vai dizer... Continuarei, não, porque a minha identidade com ele é ideológica. Wilson Santiago, isso. Wilson Filho, Wilson Filho, a minha identidade com o presidente Bolsonaro é ideológica. A identidade de credos. E pelos credos a gente morre, pelos credos a gente dá sangue. Não é exército mercenário. Você não dá um cargo ao PTB no governo, você não diz um cargo que o PTB tenha no governo Bolsonaro. Nenhum. Nós não fizemos isso por nenhum. Eu tenho o discurso mais forte que todo o Congresso Nacional somado em defesa do presidente Bolsonaro. Eu não pedi nada para fazer isso, nada, absolutamente nada. Eu hoje bati 78 milhões de interações no Twitter defendendo o presidente Jair Messias. Eu lhe retuito o tempo inteiro, eu vou lá e retuito. E o que eu tenho? Nada, eu tenho simpatia. Eu tenho a simpatia da minha bancada, tenho a simpatia da minha bancada, em maioria da minha bancada, a minha bancada é bolsonarista, e no segundo turno das eleições, Ney, eu reuni o Diretório Nacional do PTB e nós todos votamos a favor de apoiar o presidente em segundo turno. Fomos o único partido político organizado que votou com o presidente Bolsonaro em segundo turno. E 85% das votações do PTB no Congresso Nacional... No Congresso, eu ouvi esses números também, são muito... Tem sido em favor do governo. Em favor do governo, é incrível. O nosso líder, o Pedro Lucas, não toma uma decisão junto com a bancada sem nos ouvir. Há coisas que eu entendo, são compromissos de alguns deputados na sua base, mas 85% de fidelidade. É um número muito forte. Muito alto, até maior do que o PSL. De fidelidade ao presidente Bolsonaro. Porque eu conduzo com disciplina e rigor essas coisas. Você deve ter ouvido falar de mim. Eu sou um cara disciplinado e exigente. E forte nas minhas posições. Eu tenho posições muito fortes. O PTB tem coragem, tem força. E eu converso com a bancada. Gente, isso eu não quero que vocês façam com o presidente. Vocês não vão derrubar esse veto. Esse veto o presidente deu e é importante que se mantenha. Reúne a bancada aqui. Aí converso. Por que você quer derrubar o veto? Não faça isso. Não vote contra o veto, porque é votar contra o povo. Eu tenho feito. No PTB há essa cautela, há essa vigilância, entendeu, querida? Outra coisa que eu queria lhe perguntar, que é muito importante também, assim, talvez para as pessoas entenderem um pouco mais. Me diga outra coisa. Assim... Onde que está no rosto a metade, amor? Eu estou aparecendo integralmente aqui no meu... Então, estou aparecendo integralmente, amor. Estou bem, minha vida.
Tô bem, a minha mulher está preocupada que eu esteja aparecendo. Eu estou aparecendo pela metade aí para você. Porque às vezes quando o senhor vira a cabeça assim um pouquinho, mas tá dando para lhe ver bem. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Vou chegar mais para frente. Pronto, melhorou? Agora tá okay. Melhorou. Agora tá ok? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu fiquei na Aliança Nacional. Melhorou, amor? O senhor não sabia disso, estou lhe dizendo agora. Ainda tá. Eu não lhe disse isso, não lhe disse isso, estou dizendo assim. Eu fiquei na Aliança Nacional, na parte de operacional do Aliança, uns 3 meses no Nacional. Eu fui voluntária, integralmente, durante 3 meses. Tentando organizar a militância, tentando organizar fazendo umas antecipações, até porque eu percebia, já desde cedo, que ia ser muito difícil. Porque eu nunca acreditava que o TSE fosse ser muito flexível para disponibilizar uma aliança. E assim, as pessoas estão... O que eu queria lhe perguntar, e eu tenho as minhas certezas em relação à aliança, porque estive lá dentro, vi muita coisa e sei muita coisa. Nada de ruim, nada que desabone, nada disso. Mas sei todas as dificuldades. Mais para frente, assim? Não, para trás. Um partido sem dinheiro, um partido que não tem... a base é muito solta. Eu tenho muita vontade de linkar as pessoas, depois eu vou conversar com o senhor, eu tenho muita vontade, sabe assim, de, por exemplo, que a direita tenha ONGs, que a direita tenha organizações sociais, porque isso facilita a vida dos prefeitos, as pessoas precisam começar a entender isso. Às vezes o prefeito precisa, ou o governador precisa contratar um serviço, só a esquerda que tem, ela aparelhou tudo. Então é necessário essa formação para que as pessoas entendam. Já tem o Alan fazendo isso, o Fernando Melo fazendo isso, e eu vou começar aqui no Nordeste, eu vou começar a fazer isso também, para começar a ensinar as pessoas o que é que elas têm que fazer. Mas assim, deixa eu lhe perguntar, por que o senhor acha que a aliança não sai para 22? Não sai, não. Por que o senhor acha? Tem só 3% de exigências cumpridas. E você tem um pelotão de fuzilamento, que são esses petistas no TSE, que vão tentar inviabilizar completamente o partido do presidente Bolsonaro. Eles estão pensando em caçar a chapa da eleição dele com o Mourão. Quer dizer, quem pensa em caçá-lo, como é que vai dar a mão a ele para construir um partido político? E outra, mas aí eu quero lhe dizer, eu conheço particularmente, pessoalmente, pessoas que fazem parte, que estão engajadas, são muito bons para tentar fazer com que a aliança saia, que tem dado sua vida, tem colocado tudo que pode para que o partido saia. Mas, deixa eu lhe dizer uma coisa, que isso é muito importante, que ninguém fez essa leitura. E todo mundo acha que quando tiver as assinaturas todas, lá as 500 mil, o TSE terá que votar o partido. A minha leitura não é nem essa, sabe, Bob? Sabe qual é a minha leitura? De verdade. Eu sou muito boa em ver vários cenários, analisar tudo. Eu não olho só, por exemplo, essa CPMI da fake news, quando ela está fazendo muito barulho, eu vou olhar onde não tem barulho. Existiram 2 casos, 2 situações, que não encaixaram para mim muito bem. O Alexandre de Moraes fez uma busca e apreensão na casa do Belmonte, Felipe Belmonte, que eu não sei se já saiu, mas era... É o principal financiador, né? Financiador. Deu pouco, não fez essas coisas todas também não. Era uma pessoa que palpitou muito pouco e que dava muito mais. De verdade, o presidente ouviu isso aqui, ele vai saber isso. O Belmonte foi alguém que eu sou corajosa para falar, eu não tenho nada rabo preso com ninguém, falo mesmo, também sou corajosa. O Belmonte mais nos deu trabalho do que ajudou, para falar a verdade. Ele tentava fazer as coisas muito de forma equivocada, sem ouvir as bases. É importante é importante para qualquer um que queira se aproximar do presidente entender que o povo quer a sua vez e a sua voz. Então, por exemplo, tentar entrar num lugar atropelando essa gente que se organizou para eleger um presidente, é errado. Já começa tudo errado. Então, nunca ele iria conseguir o apoio de ninguém ao Belmonte. As coisas que ele fazia, por exemplo, tinha estados que estavam tudo organizadinho, sabe, com a militância, pegando tudo bonitinho, voluntário. Aí ele queria chegar lá e tirar aquele pessoal todo e começar a chamar aqueles velhos caciques, enfim. E ele não era autorizado a fazer isso. Porque o Flávio estava lá no meio daquela confusão que o Ministério Público fazia com ele, e a direita estava batendo no Flávio, enquanto o André Siciliano seguia para ser presidente da Alesp, por exemplo. Né, lá no Rio, da Alerj. Da Alerj. Enquanto o André Siciliano estava lá solto, leve e solto para fazer isso aí. 45 milhões na conta. 45. Os principais milionários e deputados estaduais do Rio são da esquerda. PSOL, PT,
PCdoB, eles são os maiores milionários, PDT. É uma piada isso. Deixa. O cara que está lá na rabeta, que é o Flávio, para fazer isso com ele. E aí eu queria só para o senhor falar, o que é que acontece? Então, eu acho eu acho, isso é uma leitura minha, falar isso abertamente para esse monte de gente aqui. Eu acho que vão tentar pegar o Aliança pelo Belmonte. E eu acho que eles vão invalidar até mesmo antes de qualquer assinatura. O presidente precisa ter essa ciência e o entorno do presidente precisa trabalhar com essa possibilidade. Há possibilidade, sim, do senhor Felipe Belmonte ter pego e pago algum carro de som daquele para fazer barulho ali nas movimentações. Isso aí é um prato cheio. Eu não sei nem se eu já estava sabendo disso, mas é uma leitura que eu quero fazer isso para que as pessoas entendam. Isso é um prato cheio para eles fazerem. Então, eu acho que o caminho é por aí. Você está entendendo? Você está entendendo? O caminho não é? Entendi. O caminho vai ser pegar isso, esse fato. Porque assim, o senhor sabe que meia verdade eles transformam numa história toda. E aí eles nem deixam validar. E eles podem até, inclusive, ir enrolando isso aí para o presidente não se articular. Agora, deixa eu lhe perguntar uma outra coisa. O que o senhor acha do presidente, por exemplo? Eu tenho uma preocupação enorme. A gente cobra muito da base, mas eu preciso que as pessoas aí do outro lado entendam que os meninos não têm, eles estão, a maioria dos deputados da base, do presidente mesmo, do PSL, eles estão suspensos, eles não têm um partido que ajuda juridicamente falando. Só o PTB. Isso, não, eu estou falando assim, a base. Aí, assim, as pessoas veem como quando o senhor entra com a ADI, por exemplo, lá no Supremo Tribunal. Quando a DPF e a ADI, já fiz 10. Quando o senhor fez 10. Eu queria que o senhor explicasse para quem nos assiste por que o senhor consegue fazer isso e por que a bancada do presidente em si não consegue fazer. O que é que eles não têm? Por que o presidente sem partido fica mais vulnerável? É importante que as pessoas entendam isso. Me explique isso. Eu quero explicar o seguinte. Ele tem 25 deputados que estão suspensos. São deputados do baixo clero mesmo, de segunda categoria, porque eles não têm vida parlamentar, porque o partido, o PSL antigo, os suspendeu da vida parlamentar, da vida partidária. Então eles não podem integrar as comissões permanentes, o que é o pulmão da casa. Se você não faz parte da Comissão de Constituição e Justiça, de Seguridade Social, de Fiscalização, na comissão de orçamento, você faz o quê? Como é que você ocupa a sua manhã? Não faz nada. Se você não é um vice-líder, se você não tem o direito de usar a tribuna em nome do seu partido, você tem que entrar no sorteio para fazer um discurso uma vez por mês no grande expediente. Você fica tolhido da tua atividade parlamentar. Eu já falei isso com eles. O PTB abre para eles, todo mundo aqui dentro. Mesmo que depois eles queiram caminhar para outro partido, eles ficam aqui conosco e têm vida partidária, tem comissão para trabalhar, podem ser relatores de projetos. Você imagina um deputado ficar 4 anos em Brasília e não relatar um tema ligado a ele, educação, segurança, saúde? Você imagina? É um mandato de meia grandeza. Você diminui a vida parlamentar e o mandato parlamentar. O Gustavo sentou com os advogados de deputados da Bia Kicis, do general Girão e do Felipe Barros. Girão, Felipe Barros e Bia Kicis. Foram os 3. Carlos Jordi não. Não. Aí nós começamos a pensar em conjunto as ações que nós devíamos tomar através do partido, porque o partido, com representação nacional, aciona o Supremo, e nós estamos processando o Alexandre de Moraes, nós estamos processando o Celso de Mello, nós estamos processando o Dias Toffoli. Isso é uma ação coletiva que interessa a todos os deputados que estão sendo processados por ele e o presidente que está sendo prejudicado por eles. Então, nós fizemos um acordo recíproco. Eu estou sempre com a Bia, estou sempre com o general Girão, estou sempre com o Felipe Barros, e a gente pensa em conjunto, os nossos advogados pensam em conjunto. E o PTB, como tem, pela Constituição, o direito de representar o partido no tribunal, nós fazemos isso em nome dos deputados que estão afastados. Nós estamos advogando para o PTB
e para os deputados que estão afastados da sua vida partidária nessa punição imposta a eles pelo PSL. É isso que está acontecendo. Eu contratei no PTB mais 2 constitucionalistas e mais 2 criminalistas que são liderados pelo doutor Luiz Gustavo. Certo. E atende a todo mundo. E atende a todo mundo. Importante essa informação, muito importante, que as pessoas não sabiam e elas não entendem como funciona essa questão de como entrar. Eu sempre falo, entrar em bloco só se tiver um partido. O senhor não acha que o presidente está muito mais vulnerável a tudo que acontece porque ele não tem um partido também? É claro, ele não tem a fortaleza, não é? Ele não tem, quem vá para a tribuna, ele tem 25 homens leais a ele, que só podem defendê-lo na rede social, porque na tribuna não tem condição. Eles não têm tribuna, o partido nega a eles a voz e a vez. No PTB eles vão ser pautados todo dia. No PTB, o meu PTB antigo, eu sou do PTB há 40 anos, desde 79, eu sou há 40 anos do PTB. Houve uma época que nós tínhamos uma banda de música, 3 grandes oradores. Roberto Cardoso Alves, de São Paulo, Gastone Rigg, de São Paulo, e eu. O pau cantava mesmo. Essa turma de canhota, PT, PSD, PPS, era naquela época Partido Comunista, PCdoB, fazia fila no microfone de aparte e nós, pau, pau, pau. Era uma banda de música. E o presidente tem que ter uma banda de música para fazer por ele no plenário o que nós temos condições de oferecer a ele. Eu sou um bom orador. Eu modéstia à parte, tenho experiência. Eu tenho experiência nisso. E eu ensino a turma a agir. Como é que faz? Eu enxergo, como você enxerga a política, eu enxergo também, eu leio o tabuleiro de xadrez. Eu sei mexer a torre, o bispo, eu sei mexer o peão, o cavalo, a rainha, eu sei mexer para proteger o rei. O presidente está sem peão, está sem torre, está sem bispo, está sem cavalo, para defendê-lo. Ele está sozinho no tabuleiro. E sozinho no tabuleiro, ele tem que aguentar todas as pedradas. Deixa a briga para nós. Eu, por exemplo, adoro brigar. Deixa comigo. Porque dar paulada nesses caras, da medalhinha até a raiz do cabelo, eu adoro. Se eu não fizer isso, eu não sei viver. Eu não sei viver sem brigar. Deixa eu dizer uma coisa. Vai acabar aqui. Vamos entrar em outra para a gente continuar. O pessoal está muito... Vamos. Eu vou encerrar. Como é que faz? Amor, me ajuda aqui. Aí eu vou entrar. Eu não sei. Eu vou encerrar, vou salvar. Ela vai encerrar e vai começar de novo. Vai voltar. Eu vou entrar com outra, gente. Vamos lá. Eu vou entrar com outra agora. Vou encerrar.